No último vídeo que eu fiz sobre Cloud Code, sobre API, etc., aquela que eu coloquei o Sobral na thumb, né? O que eu mais tive de pergunta lá, né? Toda vez que tem muita pergunta no comentário, eu venho aqui e faço um novo vídeo respondendo essas perguntas. Mas o que eu mais vi lá de pessoas falando foi, cara, como que eu faço isso passo a passo? Pô, da hora, muito bom vídeo. Mas como que eu pego essas APIs, né? E tinha até perguntas mais básicas, né? Tinha gente perguntando o que é API, o que é uma API Key. Eu vejo que isso é normal, porque as pessoas que fazem gestão de tráfego não são devs, não são técnicas. Elas muitas vezes são pessoas que podem ter uma certa simpatia com computador, tecnologia, ou então entrou nesse mundo ali junto com a gestão de tráfego, mas elas não são devs, né? Então elas não têm esse conhecimento técnico, e aí eu tô fazendo esse vídeo para a gente começar do zero mesmo. Então eu vou te mostrar o que está por trás dessas portas, eu vou explicar como você vai conseguir acesso a essas APIs, como você vai conseguir usar o Meta, o Google, quer dizer, o Meta, o Google e o WhatsApp para você poder fazer as suas automações, né? Fazer o que está na sua cabeça ali. Putz, se eu conseguisse automatizar isso, aquilo, mandar esse relatório, fazer essa campanha, né? E ter um gestor de tráfego ou até mais, né? Através disso. E eu coloquei o WhatsApp aqui como um bônus, né? Porque no último vídeo eu não falei sobre o WhatsApp, mas eu já fiz muitos outros vídeos falando sobre o WhatsApp aqui nesse canal. Então, se você ainda não viu o passo a passo de como conseguir a API do WhatsApp, eu vou deixar bem aqui em cima, ó, um videozinho que você vai conseguir ver como você vai conseguir ter acesso à API do WhatsApp, para que eu estou utilizando a API do WhatsApp, fazer assistentes, fazer automações de envio de relatório, etc. Então, clica esse vídeo aqui para não perder. Então vamos lá para o que importa, né? Por que a gente precisa que a Cloud, está sendo representada por esse robozinho, precisa de uma chave API para entrar nessas portas? O que isso significa? Vamos lá. A chave API, ela realmente é uma chave, né? Eu estou colocando aqui uma representação figurativa, mas a gente pode ilustrar como realmente, literalmente sendo essa chave. E ela vai conseguir desbloquear essas portas que vão permitir a gente olhar dentro da aplicação, dentro da plataforma. Cada aplicação vai ter uma documentação específica. Então, quando os devs faziam isso na mão, né, antigamente, os devs tinham muito trabalho porque eles precisavam ler toda a documentação dessa chave API e saber usar, literalmente assim, passo a passo, pô, como que essa documentação funciona. E às vezes, dependendo da integração que ele vai fazer, ele tinha que estudar diversas documentações e isso levava muito tempo. Só o fato dele ter que estudar essas documentações já levava horas e horas e horas de implementação, que deixava tudo muito caro. Só que qual que é a grande vantagem, né? Essas documentações, como elas estão na web, tudo é página web, meio que já está no cérebro também dessas IAs. Então a gente nem precisa ficar mandando a documentação para ela. Claro que às vezes num problema ou outro, num bug ou outro, a gente precisa. Mas basicamente a Cloud Code decorou todas as documentações das plataformas que existem na internet. E se ela precisar consultar, ela faz uma chamadinha ali, faz um browser e consegue ficar atualizada também. Então, por isso que ela é o melhor robô possível, né, para fazer tudo isso, né, porque ela tem essa base de conhecimento e ela consegue entrar nas plataformas através do seu terminal, através do seu próprio computador, usando essas chaves APIs. Então vamos lá, né? Quando a gente vai usar a Cloud Code, normalmente a gente vai usar esse aplicativo, o VS Code, né? Visual Studio Code. É um aplicativo que os programadores já estão super acostumados, mas para a gente que é leigo, né, é um aplicativo até um pouco feio. A gente que não está acostumado olha assim e fala, putz, né, um monte de arquivo aqui, quando você clica em alguma coisa vai ter um monte de código. Ele não é muito simpático para aquele usuário leigo como a gente, que não é programador. Mas, através desse VS Code, a gente consegue acionar uma coisa muito importante, que é isso daqui, ó, o terminal. Beleza? Eu coloquei ali em cima, o meu mouse em cima para você ver. O terminal, ele vai permitir a gente usar o nosso computador, a internet que está nele, enfim, através de texto, através de comandos de código. Então é um jeito diferente de usar computador do que a gente está acostumado no Windows, que a gente arrasta o mouse, abre uma janela, abre outra, enfim. O VS Code permite a gente, através de comandos, enviar pedidos, enviar coisas e mexer realmente no computador, inclusive mexer nessas plataformas. Você nem precisaria de um mouse, por exemplo, para poder mexer no computador. Tem usuário de Linux que fica só no teclado mesmo, mandando código aqui, código atrás de código. Então os programadores mais foda, os mais pica da galáxia mesmo, a galera fica aqui mandando código atrás de código e faz tudo, mexe no computador inteiro através de um terminal, né? Então, por isso que quando a gente consegue acionar a cloud ali via terminal, isso é muito, muito bom.
Por quê? A gente consegue dar para ela, que é um robô, né, que nem eu falei, que tem todo o conhecimento do mundo, sabe de todas as documentações do mundo, né, dentro do seu terminal, que consegue mexer no seu computador, ver os seus arquivos e, de quebra, né, ela consegue ver tudo que está na internet no mundo inteiro, né? Então, e usar essas plataformas aqui, né, através da chave API. Então, quando a gente tem essa chave API e a gente consegue usar essa chave API dentro do terminal, né, isso que eu estou colocando aqui, né, dentro desse esquema aqui, a gente passa essas chaves APIs dentro do terminal para Cloud Code, né, a gente desbloqueia literalmente essa porta para a cloud. Né? A gente deixa ela livre para olhar dentro dessas plataformas o que tem lá dentro. Literalmente o que está funcionando lá dentro. Né? E ela não olha que nem a gente o front-end só bonitinho, não. Ela vê os códigos, a base de dados, ela consegue ter uma visualização muito mais completa, né? E por isso que ela é tão boa e ela faz isso tão bem. Né? E essa lógica toda que eu estou te passando é importante para te contextualizar. E às vezes o que eu estou falando aqui é meio óbvio para você, mas é um jeito da gente conseguir ficar todo mundo na mesma página e eu poder ir agora definitivamente por passo a passo como que você vai conseguir abrir essas portas, né? Como que eu consigo criar essas chaves APIs no Meta, no Google, no WhatsApp, em cada uma dessas plataformas, beleza? Então vamos lá, se você não usa o Google Ads, né, você vai ter que criar uma conta, enfim, eu já uso há bastante tempo, né, mas isso é a parte mais fácil, é criar uma conta no Google Ads, você precisa, é obrigatório que você tenha um Gmail, beleza? Quando você cria uma conta no Google Ads, você tem a opção de criar uma conta de anúncio, uma conta padrão, ou você criar uma MCC. O que é uma MCC? É uma Master Account. Então, vou me colocar maior aqui para mostrar para vocês. A MCC, ela, na hora que você clicar aqui para visualizar, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela vai aparecer, ela vai aparecer e dentro dela vai ter várias subcontas, várias continhas dentro da MCC, entendeu? Então, isso daqui, né, é o que a gente fala que é a organização ideal para você ter na sua empresa. Porque essas várias contas aqui podem ser diferentes projetos que você tem na sua empresa, diferentes produtos ou clientes que você atende. E ter uma conta MCC só aqui em cima consegue fazer você organizar isso. Ah, eu tenho mais de um projeto, quero ter 2 MCCs. Beleza, tudo bem, você pode ter mais de uma MCC, só que o ideal é que você tenha uma MCC pelo menos, que é a Master Account, tá? E através dessa Master Account você pode vir aqui em ADM e Central da API. Por isso que a Master Account é importante, porque se você não tem a Master Account, não vai ter essa opção aqui para você de Central da API, entendeu? Se você só tem uma conta de anúncios, ele não permite você ter a Central de API. E ao entrar na Central de API, eu vou borrar aqui, né? Porque minha chave está aqui, ó, nem preciso borrar, minha cabeçona está tampando aqui, ó. Mas ao entrar aqui, deixa eu vir aqui um pouquinho para o lado. Eu vou deixar tudo borrado aqui, né, para não vazar nenhum dado importante, mas ao entrar aqui, você vai ter aqui, ó, acesso à API. O Google, ele não libera para qualquer pessoa esse acesso de API, né? A plataforma também é uma chave, né? É que nem você. Você dá a chave da sua casa para qualquer pessoa? Não. Né? Então ele precisa te conhecer mais, precisa saber quem você é, para que você vai usar, né? Então o Google, principalmente aqui, ele é um pouquinho mais cri-cri, né? Mas ele vai exigir que você tem que atender alguns critérios aqui para ele liberar essa chave para você. Se você ainda não tem o acesso, o que vai acontecer? Bem aqui embaixo vai ter um link, vai aparecer um linkzinho escrito solicitar acesso. E aí você vai ser direcionado para um formulário do Google e lá você vai preencher todos os seus dados bonitinho, colocar o motivo que você quer ter o acesso dos seus dados, da plataforma, enfim. E aqui eu vou te dar uma dica. Pô, Matheus, eu não sei o que preencher, como que eu vou preencher esse formulário e tal. Cara, você já tem a Cloud Code. Né? Você já comprou a mensalidade da Cloud, usa ela, fala, Cloud, me ajuda aqui, eu preciso responder isso, pesquisa na internet como que a galera faz para conseguir essa aprovação, porque assim, ninguém vai fazer isso melhor do que ela. Então tem coisas aqui, né, que você vai ter que jogar para ela, pede para ela te ajudar nesse desenvolvimento desse contexto e tal, que vai sair bem melhor, cara. Então usa, né, essa sua mensalidade, essa assinatura que você comprou aí. Bom, Matheus, então aí, ó, concluímos o Google. Fechou, essa porta já está aberta, consegui gerar essa chave. Pegou essa chave, joga lá para a Cloud Code no terminal, fala para ela salvar dentro do arquivo env dentro do seu computador, por favor, não coloca nenhuma credencial aberta, exposta aí para a galera pegar. Né? Toma muito cuidado com a sua chave API. Eu recomendo, inclusive, você fazer um cursozinho aí de Cybersecurity, né? Eu não sou nenhum especialista nisso, então nem vou colocar nenhum vídeo aqui para você ver, mas
faz isso que eu tô falando, procura no YouTube, né, enfim, aprende um pouquinho sobre cibersegurança. É importante porque essas chaves aqui, elas têm que ser guardadas com muita segurança, tá? Não fica expondo para ninguém. E não deixe ninguém usar sua chave também. E agora falta a Meta e o WhatsApp. Como que a gente vai fazer para conseguir acesso desses dois? Parte boa é que os dois estão na mesma plataforma, então é muito mais tranquilo. E eu já mostrei isso no outro vídeo que nem eu falei aqui, falando do WhatsApp, só que eu vou falar um pouquinho mais a fundo da Meta, dos anúncios, como um todo, beleza? Vamos lá, então lá no Google a gente tem a plataforma do Google Ads e aqui a gente tem a plataforma do Meta, tá? Meta Ads. Aqui dentro do Meta a gente vai ter aqui os portfólios empresariais. Então que nem lá no Google a gente tem a MCC, que é a Master Account, que a gente vai ter que criar, aqui a gente vai ter que criar esse portfólio empresarial e organizar esse portfólio empresarial aqui bem organizado. Primeira coisa que você tem que configurar são as informações da empresa. Coloca todos os dados da sua empresa aqui, coloca endereço, CNPJ, os dados empresariais, enfim. É importante que você deixe esse formuláriozinho aqui, vou até borrar também alguns dados importantes, mas é importante você deixar esse formulário aqui totalmente atualizado, beleza? Depois que você deixar ele atualizado, você vai precisar fazer verificação aqui. Então, a verificação do status de verificação da empresa é essencial para que você consiga ter o melhor acesso ali à aplicação e não ser bloqueado. Tá? Então, você consegue fazer um app sem estar verificado? Consegue, mas poxa, cara, é tão simples, tão tranquilo você fazer isso, é só colocar CNPJ, fazer ali o Two-Factor Authentication, coloca mais uma pessoa ali dentro do seu perfil e pronto, é uma coisa super tranquila. E aí, depois que você fizer a verificação, você vem aqui do lado esquerdo em Apps. Você provavelmente não vai ter nenhum aplicativo aqui, você vai vir aqui depois. Você vai ter que clicar aqui, ó, para adicionar o aplicativo, beleza? E agora você saiu lá do Meta Business, né? Não tá mais naquela aplicação, naquela parte de anúncio, né, e tal, e tá aqui na parte de developers, de programadores. Então é uma seção só para programadores do Facebook. Você vai criar aqui o seu app até o final, né, colocando todos os dados. Essas informações aqui, né, enfim, tanto faz, você pode também pedir para a Cloud te ajudando a preencher. E depois que você criar, ele vai te trazer para essa janela dos meus apps e vai ter todos os aplicativos que você já criou ou tem criado aqui. Inclusive, meu app está precisando de verificação também, ó, tá vendo? Ó? Então, eu já fiz a verificação uma vez, só que não adianta fazer uma vez, você tem que fazer mais de uma. Porque ele pede para você ir fazendo sempre essa verificação constantemente, né? Para ir atualizando, ter certeza que seu app está seguro. Então o Facebook, nesse sentido, é mais cri-cri que o Google. O Google ele fez uma vez e pronto, já liberou. Eu nunca precisei refazer aquele pedido. Aqui no Meta, não. Ele pede para eu fazer mais de uma vez. E aí, lá dentro do seu app, né? Qual que é o ponto? Você também vai ter que fazer a verificação do aplicativo, né? Então, deixa eu jogar aqui para o lado um pouquinho, né? Então, aqui dentro do app, você também vai ter que fazer a verificação nessa parte de configurações do app, básico e avançado, tá? Você vai ter que seguir aqui, preencher tudo isso aqui, deixa tudo preenchido também, tudo que você conseguir preencher, preenche, tá? E você vai ter que fazer aqui a análise do app. Fazer aqui os pedidos. Só que antes de você fazer os pedidos de análise do app, você precisa adicionar os produtos, tá? Então essa aqui é a diferença do Meta. Aqui dentro do Meta, né, bem aqui do ladinho do Meta, ó, bem aqui, ó, tá? Adicionar produto, tá vendo? É bem pequenininho mesmo, mas é um botão aqui, adicionar produto. Aqui nesse adicionar produto, que é importante você fazer a adição de todos os produtos aqui que a gente vai utilizar, né, do Meta. Então, no meu caso aqui, ó, esses foram os produtos que eu adicionei. Para você ver, ó, a API de marketing, essa aqui é muito importante para eu poder ter acesso às contas de anúncio e tal. Messenger, Instagram e ali a parte de WhatsApp também, foi tudo para fazer uma parte omnichannel de comunicação, aquela primeira plataforma que eu mostrei há um tempo atrás. E o login Facebook para empresas, que é aquele que está lá no canto, lá do outro lado, né? Mais do canto de lá, ele é o mais importante, porque é ele que permite eu conseguir fazer o login OAuth, né? O que é esse login OAuth? Eu permito as pessoas entrarem na plataforma, na minha plataforma, e conectarem a conta do Facebook do Meta delas na minha plataforma. Isso é muito importante porque eu já salvo as credenciais, já salvo tudo que eu preciso ali, e eu consigo usar, deixar a Cloud usar à vontade, entendeu? Então, eu vou ter que fazer em algum momento esse login OAuth, isso é essencial para que a gente consiga também usar o Coexistence e qualquer outras ferramentas que a gente tem aqui. E às vezes é isso que está faltando para você.
Outra coisa que a gente tem que ter também são os webhooks, né, para a gente receber de volta. Isso serve também para todas as outras funcionalidades, WhatsApp, Instagram e tal. Então você vai ter que instalar, você vai ter que assinar também esse produto. E depois que você assinar os produtos, volta aqui, ó, e cada produto aqui vai ter as suas configurações. Então essa é a treta. Isso que dá trabalho, né? Então aqui, ó, login no Facebook, configuração pra caramba. Webhook vai ter configuração, API de marketing vai ter configuração, Messenger vai ter configuração, WhatsApp configuração, Instagram configuração. Então esse é o ponto, né? Isso tudo aqui, ó, você vai ter que entrar nas configurações e ir configurando, entendeu? E não tem como eu realmente fazer um vídeo só que eu vá passar por todas essas configurações aqui. Eu ia ter que fazer um vídeo assim de, sei lá, 2 horas, né? E você não ia ter paciência para ver, não ia ser útil, eu ia me perder também, ia ter que ser um roteiro gigantesco, ia ficar dando bug em algumas coisas. Então, o que eu indico para você realmente é você buscar aqui dentro do YouTube cada uma dessas configurações aqui conforme você for usando. Por exemplo, tem um cara muito foda que me ensinou muita coisa aqui sobre o Meta, né, que me ensinou a fazer as configurações, principalmente do Instagram, para aquelas automações eu quero. A pessoa digita lá eu quero e aí você consegue receber de volta. Eu fiz esse fluxo pelo N8N usando a API aqui do Instagram. Eu vou deixar o vídeo desse moleque aqui, que ele me ajudou muito. O cara que me ajudou muito também foi o Pedro da Zepro, eu já deixei o link dele aqui embaixo. Então, várias configurações da API do WhatsApp, ele que me ensinou a fazer, né? Então, por exemplo, essa configuração aqui da API do login, ou ALF, né? Então, essas configurações aqui de WhatsApp, né, por exemplo, todas ele que me passou. E o login aqui do Facebook e a API de marketing, isso aqui é bem tranquilo também, cara. Você pode ir até perguntando para a Cláudia, que ela vai conseguindo te orientar, mas eu realmente não sei de nenhum vídeo específico. Eu fui fazendo isso mais na mão, mas a Cláudia me ajudou bastante também, me orientando o que eu tenho que clicar e tal. Pede para ela pesquisar no Reddit, pede para ela pesquisar no GitHub, pede para ela pesquisar no Stack Overflow, porque são ferramentas, são lugares que as pessoas pesquisam e procuram soluções de problemas que ela tem. Então você pedir isso para a Cloud ajuda muito também nesse momento. Só que aí que tá a sacada que eu vou mostrar para vocês, cara. Não é só passar as chaves que você pegou na plataforma, tá? Não é só vir aqui na Cloud e ficar cuspindo, essa é a minha chave do Google, essa é a minha chave do Meta. Não. Porque você precisa ter uma infraestrutura que vai salvar também essas chaves, vai deixar tudo organizadinho para você. Então, vamos lá que eu vou te mostrar como que você vai fazer. Você vai ter que criar primeiro uma plataforma com a Cloud Code, que vai ter um banco de dados, pode ser um banco de dados local mesmo na sua máquina, não precisa comprar nada. Então, pede para ter um Postgres ali, alguma coisa que vai salvar essas informações. Eu tenho essa plataforma aqui, então eu só vou pedir para ela rodar para mim. Então, o grande ponto do Google é que aquela chave API que eles liberaram para a gente e o Meta também, aquela chave API que eles liberaram para a gente, ela traz alguns acessos, abre a porta aqui sim, mas ela não abre todas as portas, não abre tudo, não traz aquela funcionalidade tipo livre, assim, né, de você poder fazer o que você quiser, enfim, e como se você fosse um usuário mesmo. Porque tem algumas funcionalidades, algumas coisas que só são liberadas por esse OAuth, foi o que eu falei, né? Não é só a chave API, tem também o OAuth. O que é o OAuth? Você provavelmente já deve ter feito login em alguma plataforma que tem aquele login social, tipo, faça login com Google, faça login com Meta, faça login com Facebook, com GitHub, sei lá. Isso é o login social. É quando você usa uma outra conta que você já tem criado numa outra plataforma para você poder fazer login numa plataforma, ou então poder só fazer a conexão, né? Porque quando você faz essa conexão e faz esse login OAuth, ele pede uma série de permissões ali, uma série de requisições na hora de fazer o login. Então, se você for ver bem, por exemplo, no Google, toda vez que você vai fazer um login OAuth, você clica lá no próximo, ele traz uma lista ali naquela página intermediária de quais acessos que aquele aplicativo está requerindo da sua conta, o que ele vai pegar de você. Bom para você saber ali quais dados você está entregando para qual aplicativo, tem um pouquinho mais de cibersegurança aí, mas a grande questão aqui é como a gente está querendo que a nossa cloud tenha acesso a tudo e que ela realmente seja uma gestora de tráfego, né, tenha o acesso completo. Não adianta só eu passar essas chaves API que eu criei tanto no Meta quanto no Google, né? Então, por isso que lá no Meta mesmo a gente configura o login. E lá no Google, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Você vai ter que ter uma conta no admin, no cloud. Então, se você não tem um Google Workspace, é bom você pensar, né, e criar esse Google Workspace. Então, lá no Google, você também pode criar uma conta aqui no aplicativo do Cloud. Você normalmente vai ter que ter um Workspace, né, o Google Workspace. Então, eu, por exemplo, pago aqui mensalmente o Workspace do Google. Vou entrar aqui na minha conta, né?
E aqui dentro, né, eu tenho o meu projeto. Você vai criar um projeto e dentro desse projeto você pode configurar também toda essa parte de autenticação, né, de OAuth. Normalmente fica dentro desse IAM Admin e aqui APIs e serviços ativados, telas de permissão OAuth. Aqui dentro do Google realmente é uma configuração um pouquinho mais trabalhosa. Eu vou falar para você que eu já quebrei um pouquinho a cabeça porque a plataforma deles não é tão simples, tá? Então eu não vou passar passo a passo aqui também. Quer saber como configurar esse OAuth aqui do Google, como eu fiz, por exemplo, nas minhas aplicações? Vou deixar um outro link aqui embaixo também de um vídeo no YouTube que eu já vi várias vezes, eu vejo e revejo toda vez que eu preciso fazer isso de novo, tá? Mas é muito importante que você tenha, assim, essa tela OAuth, se você quiser fazer essa aplicação ser mais robusta. Em vez de pegar só os dados da sua campanha, pegar de outras pessoas ou deixar outras pessoas conectarem a MCC delas, vender um SaaS que faça isso, enfim, aí você vai precisar saber um pouco mais disso. Bom, então é muito simples. Você vai precisar disso daqui, ó, conectar conta meta, tá vendo? Então você vai ter que ter uma funcionalidade dentro da sua plataforma que permite o usuário clicar aqui ou você mesmo clicar aqui e fazer a conexão com essa conta do Meta. Por exemplo, a minha conta já está conectada, eu vou reconectar aqui e aí ela já fica conectada desse jeito, beleza? Eu consigo escolher o Business Manager, conta de anúncio, página de Facebook, Instagram Business. Isso tudo aqui são tokens que vão ficar salvos no meu banco de dados que eu posso usar e pedir para minha Cloud Code utilizar. E também, né, eu coloquei aqui no cantinho, eu posso conectar o meu WhatsApp no Coexistence, tá? Então, eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você quiser saber mais uma vez, vou deixar aqui em cima. Eu vou deixar falando do passo a passo de como conectar o WhatsApp Coexistence para vocês. Então, feito isso tudo, molecada, é para estar funcionando, tá? Você vai ter tudo que precisa para Cloud Code ela conseguir virar sua gestora de tráfego, que nem eu fiz naquele outro vídeo. Você não sabe de que vídeo eu estou falando? Então veja aqui, ó, a parte 1 desse processo todo. Você já devia ter visto, né? Está chegando aqui até o final e não viu ainda, tá vacilando, mas veja aqui por que eu gravei esse vídeo, que eu estava mostrando justamente como que eu uso essas funcionalidades para ela poder analisar minhas campanhas do Google e do Meta, para ela poder criar campanhas para mim, deletar campanhas, fazer testes, enfim. É realmente um uso muito diferente da Cloud Code, mas que vou confessar para vocês, eu tenho utilizado pelo menos uma vez por semana ali para dar uma olhada nas campanhas, nas coisas que a gente tem criado, beleza? Mas deixa o seu comentário aqui, se você acha que esse vídeo foi produtivo, se eu consegui passar melhor ali no passo a passo. Me fala se daqui, saindo desse vídeo, você vai conseguir finalmente implementar essa solução e começar a usar a Cloud Code de um jeito mais inteligente e parar de gastar horas e horas e horas na tela olhando para as campanhas de tráfego sem saber o que fazer, sem saber o que as métricas estão querendo te dizer. É um jeito de te destravar até, né? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui, também se inscreve, que eu estou fazendo cada vez mais. Estou pensando em começar a fazer 3 por semana, né? Estou achando que vale a pena. Meu canal vai monetizar agora. Então, deixa um comentário. Fala aí se você acha que eu deveria fazer mais um vídeo por semana. Estou pensando em talvez trazer um conteúdo diferente falando sobre algumas notícias, coisas que estão acontecendo aí sobre o mercado de IA, o mercado, né, de empreendedorismo no geral. Mas, brigadão aí pelo seu tempo, pela sua inteligência e até a próxima.